Bom, aí nós ficamos com muitas dúvidas aqui ainda e nós pedimos para tirar essas dúvidas a ajuda do médico, doutor Alfredo Romero. Ele é cirurgião vascular com 30 anos de experiência no tratamento de disfunção erétil, também sexólogo, diretor do Instituto Brasileiro de Saúde Sexual, que trabalha 15 horas por dia, ou mais, né, pelo jeito, pela sua dedicação. Como vai, doutor Augusto? Muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceito vir falar com a gente. O senhor imagina que essa vergonha ou esse medo de chegar até ao pedido de ajuda se deva principalmente a quê, conhecendo os homens como o senhor conhece? Olha, é um conjunto de situações que se passam na cabeça desses homens que imaginam que o pênis é desvinculado do corpo. Você fala que você tem um problema na orelha, no nariz, na boca, você vai fazer uma cirurgia. Parece que é uma coisa mais normal do mundo. Mas o pênis parece que ele não faz parte do corpo. E é isto que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam. Inclusive, eu vi aqui um dado que o senhor nos mandou, que antigamente se acreditava que 90% dos casos de disfunção erétil era por conta de problemas psicológicos e 10% de problemas físicos. Até os anos 70 isto. E isso mudou agora? Isso mudou radicalmente depois que se conheceu o mecanismo de funcionamento do pênis. Quer dizer, não tem nada a ver com ainda os 90% psicológico, não tem nada a ver. Os 90% atualmente são orgânicos. Quer dizer, tem problemas físicos. E o cara acha que é o problema da cabeça. É claro que todo indivíduo que tem um problema físico vai desenvolver um problema psicológico também. Claro, está inerente, a mente faz parte, não é? Sem dúvida. Mas o mais importante é entender que se o problema é orgânico, ele tem uma solução. Ele tem um tratamento. A pessoa vai resolver isto. 90% dos casos tem solução. 90% e os que têm problemas de tratamentos psicológicos também vão resolver. Veja, as estatísticas atualmente dizem que 98%, 99% dos pacientes resolvem, por exemplo, quando colocam um implante. De 100 operados, 98, 99 ficam curados. Nossa, é quase 100%. Quase 100%. Um índice altíssimo. Em medicina não existe 100%, mas 98, 99 considera-se 100%. Sem dúvida nenhuma. Muito alto. E o tratamento que talvez seja o mais efetivo e mais realizado no mundo é exatamente este. Inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, no nome do presidente atual, eu não falo em nome da sociedade porque eu não sou urologista, mas o presidente atual da Sociedade Brasileira de Urologia está resgatando essa questão da cirurgia depois de toda aquela crença popular de que os comprimidos resolveriam, quando a gente sabe que não. Ou então que as injeções no pênis resolveriam. Tem alguns casos que nem o comprimido resolve? Olha, e o pior é que o indivíduo pensa que porque o comprimido não resolveu o problema, ele não tem solução. E fica no limbo, sem procurar mais Quer dizer, existem casos uma solução porque ele não resolveu. Não resolve. Não resolveu com o comprimido. Considera-se que falha até 30% ou 40% comprimido em disfunções sexuais leves e moderadas. Que tipo de problema mais frequente o homem brasileiro hoje tem? A obesidade, as dislipidemias, colesterol, triglicerídeos, então, altos no sangue. O que ocasiona essa, o senhor disse ali na reportagem, inclusive você de casa, seja você esposa, namorada, ou se você tiver alguma pergunta, você pode entrar agora no nosso site, que eventualmente a gente não consiga atender o seu problema ou a sua dúvida. Então você entre lá, a gente faz a pergunta para o Dr. Augusto, é www.gshow.com/mais-você. Manda agora, a gente tem gente monitorando. E eu posso transmitir aqui a sua dúvida para o Dr. Alfredo. Pode mandar pelas redes sociais também que a gente pega lá. Obrigada, Augusto. Valeu. Mas quando o senhor fala em gordura, quer dizer, quando a pessoa é obesa, é por conta do tamanho da barriga? Não, né? Sedentarismo e obesidade. Quando cresce a nossa barriga, os índices de açúcar, de colesterol, de mau colesterol, de triglicerídeos no sangue aumentam. E nós temos uma quantidade limitada de sangue no corpo.
Esse sangue vai para o cabelo, vai para o pé e vai para o pênis. E ele, com estas gorduras, vai destruindo os tecidos cavernosos do pênis, o que leva à disfunção erétil. Então, um dos grandes fatores da impotência sexual que seja maior no Brasil do que no resto do mundo é exatamente o nosso tipo de alimentação e sedentarismo. Não fazemos exercício físico e comemos demais. E caso, por exemplo, uma pessoa obesa, não estamos falando de gente gorda, estamos falando de gente obesa, que tenha esse problema por conta da obesidade, se fizer um regime, se entrar em atividade física e tudo mais, é capaz de recuperar os corpos cavernosos do pênis? Se a disfunção erétil for leve ou moderada, a chance em 6 meses esse indivíduo perdendo peso, fazendo exercício e se alimentando corretamente, volte a ter a sua função sexual restabelecida. Bom, esse é um deles. O outro seria a arteriosclerose, que também é em função do envelhecimento do corpo. A diabetes, por exemplo, ela provoca o endurecimento das artérias, a falta de sangue nos nervos e a falta de ligação entre o cérebro e o pênis e o cérebro. E aí há uma disfunção erétil. Entre 3 a 5 anos do aparecimento do diabetes, o indivíduo vai ter uma disfunção erétil já estabelecida. E aí, não, mesmo se tratando da diabetes e tudo mais, essa afirmação do senhor é real. É real, ele vai ter a disfunção erétil. E aí é só a prótese. Nos casos dos diabéticos que não conseguem reverter esses índices de açúcar altos, aí só a condição da prótese consegue resolver. Agora, tem problemas físicos também. Alguém me disse que o senhor tem uns ossinhos que está aqui. É interessante. Vem aqui para mim. É muito interessante porque... Pode, claro. Comigo? O doutor Alfredo trouxe aqui. Repara. Eu falei, não entendi como é que pode ter, em alguns casos, uns ossinhos na região cavernosa, é isso? Isto é, permita-me, uma doença de Peyronie, Ana Maria. Isso aqui foi retirado, retirado do pênis de um paciente. Isto é a doença de Peyronie. O que quer dizer isso? É um endurecimento das estruturas do pênis que tendem a fibrosar, que tendem a calcificar. E acabam provocando. Mas se o senhor mostrar aqui para mim onde fica para a gente poder entender lá em casa, se o senhor puder ficar desse lado, para a câmera poder chegar? Veja, o corpo, o pênis é esta estrutura. O corpo cavernoso são estas estruturas em azul aqui. Internamente. É onde o sangue circula, enche os corpos cavernosos. São 2 corpos. São 2 corpos cavernosos. Um de um lado e um de outro. Um direito e um esquerdo. Quando eles se enchem de sangue, então vai haver a dureza, a rigidez do pênis que permite a capacidade de penetração, por causa do sangue. Tá. E das próprias estruturas do pênis. Tá. Então, quando estes tecidos ficam endurecidos, acontece a calcificação do tecido cavernoso e o não funcionamento desse tecido Quer dizer, cavernoso. E tirando então a calcificação, você volta a ter uma irrigação normal. Que faz o tecido expandir. O osso não expande. Entendi. Ele faz curvar o pênis, Como é que faz chama entortar. esse... Doença de Peyronie. Peyronie, alguém que descobriu É o François de la Peyronie que descobriu essa doença. Então, é assim que funciona. Entendi. Agora, a gente tem algumas próteses que eu me lembro da primeira vez que eu falei desse assunto na televisão, há bastante tempo, elas eram similares a essas que o senhor trouxe aqui. Né? Quer dizer, como a própria Nádia disse na matéria, não houve um grande avanço, a não ser no formato e no jeito Veja, de... as mais antigas são estes modelos. Que são estes fixos. 2 modelos. São modelos maleáveis, flexíveis, semirrígidos. Veja, isto é tão maleável quanto isto. Ou seja, na posição de descanso, o implante ele fica
1/3 para dentro e 2/3 para fora, ocupando esses espaços do corpo cavernoso. Internamente. Internamente. E aí, no momento... Quando o indivíduo quer ter atividade sexual, ele tira da roupa, tira o seu pênis e ele está pronto para a capacidade de penetração. Tira da roupa como, doutor? Eu não entendi. É na hora que tira da cueca, que tira a roupa, tira a então roupa. ele está assim. Entendi. Então ele vai fazer isto e a prótese estará em condição de penetração. Quer dizer, existem Elas são vários duas, formatos. Ana Maria. Elas trabalham aos pares, porque são 2 corpos cavernosos. Entendi. Então, são vários modelos, vamos dizer assim, São vários modelos. que determinam o quê? Esses são os mais modernos, por exemplo. Esse aqui é como Eles se são fosse flexíveis. um flexível de banheiro, ele é articulado, veja. Entendi. Então, na posição de descanso, ele fica muito confortável para o paciente. Também são 2. Depois que é colocada a prótese, antes de eu perguntar isso, deixa eu entender que tem uma sofisticadíssima aqui. Esta é chamada hidráulica de 3 volumes e esta é chamada hidráulica de 2 volumes. É uma hidráulica. Hidráulica. Por que chama-se hidráulica? Porque há um fluido neste reservatório que contém esse líquido e que fica por trás dos ossos do púbis, escondido entre Isso fica dentro do corpo, Tá. um espaço entre a bexiga e os ossos do púbis. Os cilindros para conter esse fluido quando é bombeado para cá e essa bomba que fica dentro do saco escrotal. Então... Quando olha, a pessoa vai vocês querer acionar, deixa eu só tirar. é só apertar assim. Apertar assim. Juntar, exato. Aí Apertou o fluido aqui, vem daqui. volta para lá pra o cá. fluido. Volta. Apertando aqui, ele apertando enche. aqui, ele enche. Ele enche e vai ficar rígido. Tá. E aí, para tirar a rigidez, Aperta-se aperta aqui e o fluido volta para dentro do reservatório aqui, amolecendo o pênis. Entendi. Quer dizer, ele é que determina o momento que ele quer e depois fica normal. Ou a esposa, não é? E fisicamente, por fora, não se vê Não nada. se vê nada, apenas a genitália como ela é naturalmente. E como é que fica a cabeça desses homens que colocam... Vamos sentar, doutora Fred. Vamos. Que colocam um implante como esse. Quer dizer, quando chega lá no seu consultório, o senhor fala, olha, eu acho que no seu caso... Quantos % dos casos que chegam no seu consultório que são recomendados um implante? Depende do que provocou a procura do paciente. No caso dos diabéticos, por exemplo, quando eles chegam a procurar um especialista, eles já tomaram a maior parte dos comprimidos que tem no mercado e já não faz efeito nenhum. Eles já usaram muitas vezes drogas injetáveis no pênis que também favorecem uma ereção e que também não faz mais efeito. Ou então, por aquele incômodo de estar picando antes da relação sexual, o paciente acaba desistindo. Esses pacientes, quando chegam ao serviço, praticamente a condição é de colocação de um implante. Entendi. É claro que faz uma série de exames. Bem, quer dizer, como é que é depois do implante? O indivíduo retoma a sua capacidade sexual como era quando tinha 30 ou 40 anos de idade, ou 25 anos de idade. Ele retoma totalmente a sua plenitude sexual. Quer dizer, e muda, né? Ana Maria, vida a da mudança do indivíduo, repara, um indivíduo com uma disfunção erétil, ele tem não só intimamente, como familiarmente e socialmente, no trabalho, na convivência com os amigos, um isolamento total. Quando ele retoma Agora, as mulheres a vida podem sexual, ajudar, né? E muito.